Eu descobri que fui corno e uma semana depois pedi minha mulher em casamento. Tudo isso fazia parte do meu plano de vingança. Nunca fui um cara de acreditar em boatos, mas quando meu melhor amigo, Daniel, me chamou para uma conversa séria, percebi que algo estava errado. Ele não era do tipo que falava sem provas, e quando me mostrou as mensagens e fotos da minha namorada, Carolina, com outro cara, meu estômago revirou. Era inegável. Ela me traía. Fiquei em silêncio por um tempo, enquanto ele esperava alguma explosão da minha parte. Mas, ao contrário do que ele esperava, minha mente começou a funcionar de outro jeito. Minha primeira reação foi raiva, claro. Quis confrontá-la na hora, jogar tudo no ventilador e acabar com aquilo. Mas, no fundo, algo me impediu. Fiquei pensando, e se eu estivesse vendo isso da maneira errada? E se, em vez de reagir impulsivamente, eu parasse e analisasse a situação com calma? Não era sobre perdoar ou ignorar, era sobre tomar a melhor decisão para mim. Então, no dia seguinte, encontrei Daniel de novo e disse algo que ele jamais esperaria ouvir: não se mete mais nisso. Não conta nada pra ela. Eu vou continuar com Carolina. A reação dele foi exatamente como imaginei. Ele riu na minha cara, me chamou de louco, de corno conformado, de tudo que você puder imaginar. Mas eu nem liguei. Eu tinha um plano. Não ia fazer o papel de vítima chorosa, muito menos tomar uma decisão precipitada que me custaria mais do que eu gostaria. Se Carolina me traía, beleza. Mas eu ainda precisava avaliar se terminar era mesmo a melhor jogada. Então, sem que ela desconfiasse de nada, segui o relacionamento como se nada tivesse acontecido. Inclusive, na semana seguinte, fiz algo que pegou todo mundo de surpresa e a pedi em noivado. O choque no rosto de Daniel quando contei foi impagável. Você tá brincando, né? Ele disse, esperando que eu caísse na risada e dissesse que era zoeira. Mas eu não estava brincando. E Carolina, claro, aceitou sem hesitar. A partir daquele momento, minha perspectiva mudou completamente. Se antes eu via nosso relacionamento como algo baseado em confiança e fidelidade, agora eu encarava como um contrato onde ambos tinham seus papéis bem definidos. Ela podia fazer o que quisesse quando não estava comigo, e eu ia aproveitar ao máximo as vantagens dessa situação. O mais engraçado? Depois do noivado, eu parei de me importar completamente com o que ela fazia quando não estava comigo. Eu simplesmente não queria saber. Me libertei do peso emocional da traição e comecei a ver nossa relação com outros olhos. Foi uma decisão fria, calculada, mas que me trouxe uma paz que eu nunca teria se tivesse surtado e terminado tudo naquele primeiro momento. 6 anos se passaram desde aquele dia, e Carolina continuava comigo, insistindo para que marcássemos a data do casamento. Mas eu já não via nosso futuro do jeito que ela imaginava. Alguma coisa dentro de mim começou a mudar. E essa mudança veio no momento exato em que conheci outra mulher. 6 anos se passaram desde o dia em que eu pedi Carolina em noivado, e nesse tempo, muita coisa aconteceu, ou melhor, muita coisa não aconteceu. O casamento, sempre adiado. Os planos de vida a dois, nunca saíram do papel. Mas ela insistia, cobrava, pressionava. Eu sempre dava um jeito de desconversar, dizer que ainda não era o momento certo, que precisávamos nos estruturar melhor. Ela comprava o discurso, mas eu sabia que era só questão de tempo até a paciência dela se esgotar. O engraçado é que, enquanto ela se preocupava em me convencer a casar, eu seguia aproveitando tudo que aquele relacionamento me proporcionava. Almoços de domingo na casa dos pais dela, sem gastar um centavo. Programas baratos no fim de semana, com ela sempre animada para me acompanhar. E, claro, uma vida sexual regular e sem custos adicionais. No papel, estava tudo ótimo para mim. Mas, no fundo, alguma coisa já não me satisfazia da mesma forma. Foi aí que a rotina começou a me incomodar. Eu sempre soube que não ficaria com Carolina para sempre, mas, com o tempo, percebi que estava apenas empurrando a relação com a barriga. Eu me acostumei a essa comodidade estratégica, mas a verdade é que eu já não me sentia envolvido. Ela continuava investindo em um futuro que eu sabia que nunca aconteceria, e, aos poucos, a situação foi ficando desconfortável. E então, aconteceu. Conheci outra mulher. A Amanda. Diferente de Carolina em todos os aspectos que importavam.
engraçada, leve, inteligente, sem cobranças excessivas e com um jeito que me fez perceber o quão mecânico meu relacionamento atual havia se tornado. Pela primeira vez em anos, senti vontade de estar em um relacionamento de verdade. Não por conveniência, não por cálculo, mas porque realmente valia a pena. Naquele momento, soube que a minha relação com Carolina tinha chegado ao fim. Eu já não via sentido em manter um noivado baseado em um plano que já não fazia mais sentido para mim. Só que eu não ia simplesmente chegar e dizer: conheci outra pessoa. Isso seria dar a ela um motivo muito fácil para me transformar no vilão da história. Em vez disso, escolhi uma abordagem diferente, uma que garantiria que, pela primeira vez, Carolina sentisse o gosto amargo de estar do outro lado. Foi assim que, sem rodeios, eu marquei um dia para conversar com ela. Ela achou que finalmente falaríamos sobre o casamento. Mas a conversa foi bem diferente do que ela esperava. Naquela noite, Carolina me recebeu com um sorriso animado. Era óbvio que ela achava que finalmente teríamos a conversa que ela tanto queria. Talvez, na cabeça dela, eu estivesse prestes a marcar a data do casamento ou fazer algum grande plano para o nosso futuro. Mas, assim que sentei no sofá e pedi para conversarmos, vi a expressão dela mudar. Ela sentiu que algo estava errado antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Eu quero terminar, soltei de uma vez. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Ela piscou algumas vezes, confusa, e depois riu de nervoso, como se achasse que era algum tipo de pegadinha. Mas não era. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar, a voz já começando a falhar. Era a deixa que eu precisava. Olhei bem nos olhos dela e disse, com a calma de quem já esperava essa conversa há anos: porque eu sei que você me traiu. Dessa vez, a reação dela foi diferente. Não houve negação, não houve escândalo. Apenas choque. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo minhas palavras. Então, finalmente perguntou: se você sabia, por que me pediu em noivado? Aí veio a parte divertida. Com a maior tranquilidade do mundo, comecei a listar os motivos. Bom, sua família faz almoços incríveis nos finais de semana, eu comia de graça e não gastava um centavo. Você me dava 2 a 3 vezes por semana sem me cobrar nada, o que já é uma bela vantagem. Nas sextas-feiras, você nunca se importava que eu saísse com meus amigos, então eu tinha total liberdade. Nos sábados, você fazia uma boa companhia no cinema ou em qualquer outro programa barato, que não me custava mais do que R$ 100. Fiz uma pausa e concluí: eu fiz os cálculos e percebi que, ao longo desses anos, cada vez que transamos não me custou mais do que R$ 30. Era uma barganha. O noivado foi só para estender esse benefício por mais tempo. Carolina ficou pálida. Eu podia ver a raiva crescendo nela a cada palavra que saía da minha boca. Mas o melhor de tudo foi perceber que, naquele instante, ela entendeu. Ela percebeu que, por anos, achou que estava no controle da situação, enquanto, na verdade, era apenas uma peça no meu jogo. Ela tentou falar alguma coisa, mas a voz falhou. Depois de alguns segundos, ela explodiu. Disse que se sentia ousada, que eu era um canalha, que ela nunca imaginou que eu fosse capaz de algo assim. Eu apenas sorri. Agora você entende, falei, levantando do sofá. Peguei minhas coisas, abri a porta e, antes de sair, lancei a última frase: e decisões emocionais custam caro. Eu só planejei melhor que você. E assim, sem brigas, sem ressentimentos da minha parte, sem dramas desnecessários, eu segui minha vida. Hoje estou casado com Amanda, e posso dizer que, pela primeira vez, estou em um relacionamento de verdade. Mas sempre que lembro da história com Carolina, uma coisa fica clara para mim: e manter a cabeça fria e planejar suas jogadas sempre será mais eficaz do que reagir impulsivamente. No final das contas, a vingança é uma arte.